Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar nesta sexta-feira especialíssima, porque antecede o domingo de Dia das Mães. Hoje nós vamos tratar aqui um assunto bastante interessante, que é a saúde mental. E vamos falar sobre muitos mitos e verdades sobre este tema. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga, a doutora Priscila Gasparini, que me acompanha no programa de hoje. Tá combinado, não sai daí não. Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar da saúde mental. Vários mitos e verdades serão trazidos aqui para o nosso bate-papo. A gente vai desmistificar. Nossa convidada hoje é a doutora Priscila Gasparini. Ela é psicóloga, tem bastante experiência para falar sobre esses mitos e verdades. Aliás, o trabalho dela, a gente estava conversando antes do programa entrar no ar, é maravilhoso. Eu vou perguntar sobre esse trabalho que ela faz também em outros países, isso mesmo, no plural, outros países. Daqui a pouquinho ela fala sobre tudo isso. Doutora, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Ó, para começar, você que está em casa pode participar do nosso bate-papo. Durante todo o tempo do programa, ligue para nós, 0 operadora 11 3337 5886. Liga para cá, converse conosco ao vivo, tire a sua dúvida sobre a saúde mental. Doutora psicóloga, a gente vai falar aqui bastante sobre síndrome do pânico, depressão. Então fique à vontade aí para tirar suas dúvidas, porque a doutora vai esclarecer tudo aqui pra gente durante o nosso bate-papo. Doutora, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos. Tem tanta coisa pra gente falar sobre saúde mental, né? Sim. A gente separou algumas frases aqui para você dizer se é mito ou verdade. Aí a gente vai conversando sobre o que é dito da saúde mental, né? Vou começar te perguntando de uma palavra que a gente estava conversando nesse programa começar, loucura. Ela tem um estigma, né? Transtorno mental é sinônimo de loucura? Mito ou verdade? Mito, né? Hoje em dia a gente não usa mais a palavra loucura. Ela foi estigmatizada de uma maneira de descontrole muito grande, onde o indivíduo é incapacitado totalmente. Hoje em dia isso não existe mais. Nós temos os transtornos mentais que são classificados pelo Código Internacional de Doenças, e todos eles têm tratamento, têm medicação e têm uma condição da pessoa viver bem em sociedade. Então a gente não usa o termo loucura, e falar que transtorno mental e loucura é a mesma coisa está errado. Tem muita gente que também está passando tem um transtorno mental, está passando por uma situação mais difícil, a outra pessoa até entende que aquilo é um problema, mas acha que a pessoa poderia controlar. E aí tem uma frase aqui: ter um transtorno mental é sinal de fraqueza. A pessoa poderia controlar? Não. Eu sempre digo, você pode controlar uma gripe? Não. É a mesma coisa. É uma doença, né? Você não quer tê-la, mas às vezes acontece de ter. Então, esses indivíduos não têm a condição de escolha, eu quero ter ou não. Então, não é sinal de fraqueza. Qualquer indivíduo que tiver uma predisposição genética ou até ambiental, por conta de estresse, de meio onde ele vive, o meio familiar conturbado, pode vir a desenvolver um transtorno mental. Tem muita gente que fala sobre o estresse como se fosse algo que simplesmente não dá pra gente viver sem o estresse, né? Então, a gente que está aqui em São Paulo, eu falei da questão do trânsito, tira a paciência de qualquer pessoa, né? Sim. Agora, tem as questões que a gente pode controlar, e o livro fala sobre isso. Ontem eu li essa parte aqui no livro, por isso eu vou retomar aqui no bate-papo de hoje, que, aliás, cabe muito bem, sim, né? Tem as questões do estresse que você controla, e tem as questões do estresse que você simplesmente não controla, né? Sim. E a gente sabe que a maior parte das nossas preocupações acontece sobre coisas que jamais vão acontecer, né? Então a gente perde tempo de vida e qualidade de vida com coisas que nos deixam estressados e que jamais vai acontecer, né? Uma preocupação boba, né? E é ridículo falar que é boba, porque a gente sofre com essas preocupações
mas no fim a gente sabe que é, né? Por isso que tem muita gente com mais idade, né? E conforme a gente vai ganhando idade, a gente vai se preocupando cada vez menos com essas coisas que a gente não consegue controlar. A maturidade, né? A maturidade nos mostra o que vale a pena e o que não vale, né? O bate-papo de hoje fala sobre saúde mental. Você pode ligar para cá, viu? Nossa linha tá aberta. 0 operadora 11 3337 5886. Liga para cá porque eu quero a sua participação. Então vai ligando para cá, você vai ser muito bem atendido pela nossa produção. E claro, pode entrar aqui se você quiser, entrar ao vivo para falar conosco, vai tirar sua dúvida, vai esclarecer. A doutora tem uma experiência incrível que eu vou abordar agora. A gente falou do estresse, eu falei de São Paulo, né? E claro que a gente está aqui, a gente minimiza para falar de São Paulo porque o mundo é muito grande, né? Então eu só vivo a realidade de São Paulo. Você atende, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, você atende pessoas do Japão também. Isso. E lá também é um lugar de muito trabalho, né? Brasileiros que foram para lá trabalhar relatam que é trabalho de domingo a domingo. Sim, né? sim, é Conta bem um pouquinho difícil pra gente essa questão de depressão, do estresse por causa do ambiente. Conta pra gente. Esse trabalho que nós fazemos com o Japão é via Skype, né? Eu tenho um consultório virtual no Japão, então os brasileiros que vão a trabalho lá e ficam nessa jornada lá, é assim, eles trabalham uma semana de manhã, uma semana à noite. Então, o próprio relógio biológico acaba comprometendo. Então, quem tem uma tendência a ter depressão desenvolve muito mais rápido. Por essa mudança? Por não ter essa rotina? O sono, né? Até você conseguir estabelecer uma qualidade de sono semanal, o teu corpo se adaptar a isso é muito difícil. Então, se tem uma predisposição, realmente acontece a depressão. Então, a gente atende via Skype. Quando é necessário, a gente traz o paciente aqui para o Brasil, interna aqui e depois devolve para o Japão, porque lá é muito caro o tratamento. Então, eles não têm essa condição. Eventualmente tem que vir para cá. Fica mais barato vir para cá, fazer o tratamento e depois voltar. Sim. Agora, a gente sempre fala, principalmente quando fala de crianças, né, que rotina é essencial, que criança gosta de rotina. E a gente fala para criança porque tem exatamente a questão do sono, da tranquilidade, né, do desenvolvimento. Para nós também, então, o adulto que bagunça a hora de dormir, mesmo que não exista uma variação muito grande, mas alguém que já está acostumado a dormir tarde, dorme meia-noite, aí num dia passa, dorme às 3, 4 da manhã, né? E aí você acaba desajeitando, desarrumando aí o seu dia seguinte. Às vezes você ia acordar mais cedo e não consegue, porque foi dormir muito tarde. Isso também desarranja, com todo o estresse que a gente tem. Isso pode favorecer aí uma depressão. E queria que você falasse. Você falou alguém que já está propenso. Como é que é isso? Tem gente que vai viver nessa loucura, às vezes trabalhando de madrugada, com um relógio biológico todo bagunçado e jamais vai ter depressão? Tem. Nós temos a predisposição genética da depressão e nós temos o ambiental, que pode favorecer a depressão. O que é isso? O estresse, como a gente estava falando, né? Um trabalho muito com horas ativas ali, onde o indivíduo se dá além do que ele pode, um luto, uma separação. Então, são fatores de vida que realmente acontecem e que podem levar a pessoa a ter a depressão, se ela tiver uma predisposição genética. Perfeito. Já eu te pergunto como é que a gente pode deduzir se há uma predisposição genética, tá? Atender a Maria, que está na linha, fala conosco de Santana, Zona Norte, aqui de São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Alô? Boa tarde, Maria, tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, a doutora já está te ouvindo. O que é esquizofrenia? Maria? Alô? Alô? Deixa eu ouvir a Maria aqui no ponto também, assim eu consigo... Maria, pode fazer sua pergunta, eu não escutei. O que é esquizofrenia perante a saúde mental? Perfeito. Obrigada, viu, Maria? Desculpa, eu não tinha te ouvido aqui. O que é esquizofrenia? Obrigada. Né? Um beijo para você, para todo mundo aí de Santana. Esquizofrenia, doutora?
esquizofrenia é uma das doenças mentais graves, né? Onde o indivíduo tem uma cisão com a realidade, ele passa a viver num mundo que ele cria na cabeça dele, ele ouve vozes, ele sente perseguições. Então, é um quadro grave, mas é um quadro tratável, né? Às vezes é associado a alguns quadros de toque. Então, se não for tratado logo, vai associando sintomas. Pode ter um quadro depressivo, um quadro ansioso. Então, quanto antes tratar, o quanto antes melhora. Nós temos drogas hoje que controlam esse quadro de esquizofrenia, então a pessoa consegue viver em sociedade, consegue ter o trabalho dela, consegue ter uma qualidade de vida igual a todos. Dá para tratar? Dá para tratar. O importante, assim, tem muito estigma em volta do esquizofrênico também. Até por esquizofrênico, né? Esta palavra acabou se tornando também, às vezes a pessoa não sabe qual é a patologia, então qual é a doença da pessoa e ela simplesmente fala isso como uma agressão, né? Sim, sim. É uma doença e dá para tratar. Dá. Em alguns casos, né, quando a pessoa descobre através de um surto, né, ela vem mostrando sinais, muitas vezes a gente observa que a família nega, fala, vai passar, daqui a pouco a gente vê e acaba não procurando ajuda. Então a gente sempre orienta, tem dúvida, procura um profissional da saúde mental e faça uma avaliação para que não tenha, né, um surto, uma coisa mais grave, porque é mais difícil dele voltar. Né? A gente tem que internar, a gente tem que dar medicações mais pesadas para ele entrar num quadro de normalidade e poder voltar para casa. Esse surto é a questão mais evidente da perseguição, de ouvir vozes? Sim, sim, é um descontrole total onde ele pode colocar a vida dele em risco. Entendi. Então, assim, a gente só interna um paciente quando ele coloca a vida dele em risco ou a vida de outros, né? Então, nesse quadro de surto, ele pode se agredir, ele pode se machucar, às vezes as vozes dominam ele. Então, são vozes que ele escuta dentro da cabeça dele. E essas vozes têm um comando muito forte, onde mandam ele bater na parede, mandam ele se cortar. Então, ele obedece porque ele cria uma lógica. Se eu não obedecer, vai acontecer uma coisa muito ruim. Tipo, minha mãe vai morrer. Tem a questão do toque aí. Exatamente. Também, né? E aí, ele acaba fazendo para evitar que essa lógica se conclua, entende? Tá. Então, a gente precisa internar, a gente dá alguns medicamentos que trazem ele para a realidade de volta. Agora, para todos esses transtornos, para todas essas doenças, então, para manter a saúde mental, a família é fundamental. Fundamental. Né? A família tem que conseguir identificar ali, né? E ajudar nesse apoio. Então, pedir ajuda quando achar que é necessário. Sim. E quando a família percebe, também. é necessário. A escola a gente tem muito apoio da escola. Quando a escola mostra para o pai, seu filho está diferente, seu filho está tendo um comportamento estranho, ele está meio quietinho, ou ele está mais agressivo. Então, a gente pede para que esses pais procurem. E tem muito preconceito em procurar ajuda. Então, a gente deixa isso muito claro. Quanto antes, mais fácil o tratamento. Agora, a família tem a questão da negação também. Sim. Desse transtorno, desse problema, né? Não, meu filho não precisa dessa ajuda. Quem é a escola para dizer que o meu filho precisa? Muitas vezes muda a criança de escola, né? Essa escola não serve para o meu filho, não é um apoio, né? Então, a gente sempre orienta os pais que tenham a escola como apoio, que escutem a professora. A professora muitas vezes passa mais horas do dia com o seu filho do que a própria família, né? Então, vamos levar em conta o que a escola fala, as dicas que ela dá, pedir relatórios do filho, comportamento social, cognitivo, comportamento, né, a parte motora, a parte visual, você percebeu o que ele escuta, que ele vê, é a escola que vai dar isso pra gente. Então, vamos levar isso em conta e trazer para uma avaliação se tiver alguma coisa desconexa aí. Doutora, sobre a depressão, como é que a gente sabe se nós estamos mais propensos a desenvolver ou não? Um histórico familiar ajuda? Sim. A gente vê a parte de genética, né? Se tem casos na família, há uma predisposição. E quadros na infância, aquela criança mais quietinha, mais introspecta, mais tristinha, ela tem uma condição de desenvolver isso se houver um ambiente desfavorável. Tá. Vamos atender uma telespectadora, tá na linha? Falo com a Rosa, de Fortaleza. Oi, Rosa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Tudo bem, mas não tanto, porque eu tenho problema de depressão há 20 anos atrás. Tá bom. Eu tomo medicação, não melhoro, vivo triste, eu choro muito. Depois da morte da minha mãe, eu queria que a doutora me orientasse, porque era recorrente, já passei em vários psicólogos
e não melhoro, vivo triste, chorando, tenho muito medo de tudo. Ah, filha, para mim não faz sentido. Eu queria que ela me orientasse alguma coisa. Tá bom, Rosa, fica tranquila. A doutora vai esclarecer aí a sua dúvida. A Rosa passa por uma situação de depressão aí há 20 anos. Depois da morte da mãe dela, a gente sabe quão difícil é uma situação como essa, mas são 20 anos, né? E ela conta que a vida não faz sentido, a vida precisa fazer sentido, ainda com o luto da perda da mãe, ainda que a vida não esteja para ela como ela gostaria que estivesse. Conta um pouquinho pra gente, como que se trata essas situações? Qual é o limite aí? Ela disse que toma remédio, ela buscou ajuda. O que tá faltando? Então, pelo que eu percebi, ela desencadeou isso a partir da morte da mãe. Precisaria fazer uma investigação mais profunda, ver se é isso mesmo. Se foi, acontecem casos que ela não elabora o luto. O luto fica por anos preso em algumas fases. O luto tem 5 fases. Muitas vezes ele fica preso em alguma delas e não elabora, não conclui, não aceita esse luto verdadeiramente. Então, talvez seja isso. Talvez ela tenha que buscar um especialista, um psicólogo, um psicanalista que trabalhe com luto e aí faça esse processo de tirar ela desse luto e, consequentemente, elaborar essa depressão. Quais são as 5 fases do luto? Nós temos, primeiro, a negação, né? Nós negamos essa perda, a gente perde um ente querido e aí nega. Depois a gente tem a fase da barganha, que a gente conversa com Deus, se você me trouxer de volta, eu vou fazer tal coisa. É uma fase até um pouco incoerente, né? É uma fase difícil de lidar e aí a pessoa fica em conflito, né? E aí tem a fase da tristeza, realmente, onde ele chora, ele sofre, ele fica muito triste e aí ele tenta sair dessa depressão. Deve ser essa fase que ela tá, né? Depois ele elabora e conclui. Elabora e conclui. Isso. Doutora, é muito difícil. Essas 5 fases são muito difíceis, mas pelo que você falou, essa primeira de negação não deve durar tanto tempo assim, afinal tá ali, né? Você perdeu a pessoa, né? A da barganha, tem muita gente que também se pega nessa fase e às vezes culpa, né? Sente culpa ou quer culpar alguém pela morte da pessoa. E fato é que uma relação de mãe e filho, né? A gente não sabe como é que isso se deu. Você estava numa fase boa, né? Tava tudo bem, faltava uma conversa ali para tudo ficar bem, né? A gente sabe que nunca dá pra gente se despedir das pessoas, né? Sim, o papel que essa mãe exercia ainda na vida dela, né? Precisa elaborar isso. A falta que essa mãe está fazendo, dela tentar compensar isso com outras atividades, tentar, né, ter prazeres na vida, não se entregar totalmente a essa depressão. Tá. Tentar reagir realmente, né? Com certeza. Buscar atividades, buscar cursos, buscar ocupar a mente. Isso ajuda bastante. A gente sabe que cada pessoa vai ter um tempo aí para se recuperar. Sim. O normal é 1 ano. A gente não diz 1 ano por 365 dias, mas assim, é o primeiro Natal, é o primeiro aniversário, a primeira Páscoa, tudo sem aquele ente querido. Então, a partir do momento que você passa essas datas todas, você começa a elaborar que é possível você viver mesmo com saudades, sem aquela pessoa. E você tem condições de ser feliz e ter a tua vida progredindo. Tá. Mais pessoas devem ligar para nós com perguntas sobre o luto. Quando a gente fala sobre isso, sempre as pessoas têm dúvidas, perguntem, fiquem à vontade, liguem para cá. Já eu volto para saber da doutora. Tem a questão que a gente percebe sempre nas datas comemorativas, depois de ter passado os primeiros, tudo, né? Sim. Mas sempre perto de aniversário, né? Então, se perdeu o pai, perto do Dia dos Pais, você fica mais triste. Se foi a mãe, essa é uma época que temos muitas pessoas tristes pela perda da mãe, o que é algo, na minha opinião, muito natural. E como não se substitui, né? Pai e mãe são insubstituíveis, né? E no nosso coração serão eternos sempre, né? Existe essa fraqueza nessas épocas, né? Então, que o coração dói, né? A gente fica triste. Já eu quero saber se isso pode acontecer a vida inteira, mas a pessoa tá ali, a vida dela seguiu, né? Tem família, tem filhos. E se
ter filhos, ter uma casa, se isso ajuda, tá? Porque eu percebo que às vezes as pessoas se recuperam mais rápido quando tem uma família estabelecida, né? Então, você perdeu a sua mãe, você perdeu o seu pai, mas você tem filhos para cuidar, as pessoas dependem de você. Então, você precisa, de certa forma, você percebe, a pessoa tem que tocar a vida dela mais rápido do que uma outra pessoa faria, né? Já a doutora explica pra gente se é isso mesmo que acontece, se o coração fica triste mesmo todos os anos, todos os natais, em cada virada de ano, né? Nessas épocas especiais. Vou continuar conversando com a doutora sobre o luto, né? E é ruim da gente falar sobre o luto. Imagina viver esse luto, né? Sentir isso. Queria que você falasse um pouquinho você falou, né, do papel que a pessoa ocupa. Se é alguém que perdeu a mãe, por exemplo, vou usar o caso da mãe, porque nós estamos próximo aí do Dia das Mães. Então, tem muita gente que perdeu a mãe que nessa época, que hoje, acha que não tem nada para comemorar. Sim. Porque domingo tá sem a mãe, então vai ser diferente dos outros dias. Vem com certeza as recordações das últimas datas memoradas junto, né? Por isso que essas datas, na minha opinião, são muito importantes. Que as pessoas não podem abrir mão de passar com a sua família, né? Então, um Natal, o Ano Novo, que muita gente abre mão de Ano Novo, né? O Natal é com a família, o Ano Novo não tem muita regra. Os amigos, né? Na minha casa tem regra, é tudo com a família, né? Não pode abrir mão. E eu acho que isso depois, né, com o tempo, você vai vendo que realmente né? Porque a gente nunca sabe quando vai ser o último, quando vai ser a última data que você vai passar com as pessoas. Tem que aproveitar todas, né? Por isso essas datas são muito importantes. Ainda que você tenha que ir e o seu marido vá no outro lugar, né? O importante é passar com a família, com certeza, ou dividir, né? Sim. É difícil isso, acho que os psicólogos têm um trabalhão aí com essa questão, né? Então, passa o almoço com a família do marido, o jantar com a família da esposa, né? O sábado com um, o domingo com o outro. Tem que dividir. Minha opinião é que não pode passar. Essas datas não podem passar em branco sem comemoração. E não precisa de presente, não, né? A gente sabe que isso tudo é muito mais do que o presente. Ali, um beijo, um abraço, a reconciliação, como eu falei aqui. Você percebe que as pessoas que já têm filhos, têm uma família, as pessoas dependem dela, as pessoas se recuperam mais rápido, ainda que com toda a dor e sofrendo tanto, parece que a vida anda. Sim, sim. Nós temos estudos até a respeito disso. Quando a pessoa tem uma vida estruturada, que ela tem marido, filhos, e aí ela perde ou o pai ou a mãe, é mais fácil dela elaborar porque a vida dela tem mais atividades, ela tem outros prazeres que não só aquele dos pais, né? Ela trabalha, ela produz, então ela tem muita coisa para ocupar a mente. Uma das dicas que a gente dá para os depressivos nessa época é que não fiquem alimentando essas lembranças, né? Procure lembrar de coisas boas, não de tristezas, né? Para que o quadro não se agrave. Porque dá para controlar isso que a gente pensa, né? Sim, a gente tem que desviar pensamento quando ele vem de uma forma negativa e tentar induzir uma forma positiva aí. É importante que a pessoa lembre com carinho, mas sem dor. Não tem que sofrer, tem que lembrar de uma maneira positiva. Um exercício diário. Um exercício diário. É como um músculo. A gente vai trabalhando o músculo, quando precisa dele, ele responde bem. O cérebro é a mesma coisa. Você domina, o cérebro funciona como uma programação. Se você programa de uma forma correta, ele responde de uma forma correta. Agora, se você acorda e fala, ai, domingo vai ser um dia péssimo, eu vou acordar, vou ficar triste o dia inteiro. Vai, você programou isso. Então, tente mudar esse pensamento que a coisa flui. Tá. Você falou assim, o depressivo precisa ficar atento com esses pensamentos, né? Então, não induzir esse tipo de pensamento. O depressivo é o depressivo sempre? É uma doença que só tem controle e não tem cura? Como é que isso é visto pela psicologia? Tem cura, tem cura. Quando existe um quadro depressivo, é um quadro de uma tristeza profunda, muito séria, muito severa. Existem níveis, né? O nível, né, que é onde a pessoa ainda consegue trabalhar, consegue lidar. A depressão moderada, onde ela já tem sintomas associados, a depressão severa, onde ela fica incapacitada, ela não consegue sair da cama, ela mal consegue comer. Então, é um quadro grave que a medicação tem que ser mais severa. Né? Mas todos esses quadros são reversíveis e a gente pede que a família não ache que é uma coisa sem importância. Ah, isso vai passar, não precisa de tratamento, não
dá importância devida àquilo, né? Precisa tratar sim, precisa da terapia. Existe um trauma que leva à depressão. Então, nesse trauma, os nossos neurotransmissores deixam de produzir a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, o remédio vem e repõe esses neurotransmissores. E a pessoa tem uma qualidade de vida um pouco melhor e ela vai para a terapia e elabora esse trauma. Aí a gente consegue tirar o remédio e o próprio sistema nervoso continua produzindo esses neurotransmissores, vida normal. Tá. Vamos atender nossa telespectadora Ana, tá na linha para falar conosco ao vivo. Fala de Ribeirão Preto, interior aqui de São Paulo. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fica à vontade. Doutora, eu tenho um neto. Hoje ele está com 19 anos. Tá. Mas eu cuidei dele desde nenezinho. Ele foi o meu segundo neto que eu cuidei. E ele sempre teve, assim, gestos, sabe? Que nem, assim, como que eu vou te explicar? Lavar a mão. Ele lavava tanta mão que virava, assim, uma casquinha de ferida em cima das mãos dele. E aí a gente foi falando, e eu falando pra mãe, olha, será que não pode se levar numa psicóloga, ou, sei lá, alguma coisa que a gente... Eu fico muito vendo televisão e tenho essa explicação pela televisão. E isso foi passando. Com o tempo, esse parou. Aí ele começou a puxar a calça. Aí ele puxava a calça aqui pra cima. Aí ele olha pra trás pra ver se a calça tá no lugar. Aí ele fala pra gente, tá certo aqui, vó? Tá certo. Tá certo, Bruno, não tem nada. Não tem nada, Bruno. E isso foi indo, né? Foi passando tempo. Aí, ultimamente ele fazia gesto com o rosto. Virava o rosto para lá, virava o rosto para cá, muito inteligente. Hoje, ele com 19 anos, está no 2º ano de faculdade. E só que agora, aí com 16 anos, eu consegui levar ele numa psiquiatra. Aí a psiquiatra, ele queria me matar, né? Mas passou pela psiquiatra. A psiquiatra falou sim, que ele não conversou com ele e tudo, mas falou que ele não tinha caso psiquiátrico, mas que poderia procurar uma psicóloga. Só que ele não foi de jeito nenhum, aí não conseguiu mais nada. Hoje, sabe qual que é o vício dele? Ele tá assim, ele tá sentado num sofá, ele tem que se erguer e puxar a calça para frente. Sabe, é até um gesto feio, né? Porque não é, né? Em pé, ele tá em pé. Aí ele pega na frente da calça e puxa, porque parece que essa calça está incomodando ele. Aí, agora, pior agora que tá assim, ele tá dirigindo, ele tem o carro dele, tá dirigindo. A hora que ele entra no carro, ele tem, mesmo que tá dirigindo, tá tudo bem, tá com a namoradinha do lado, e ele se puxa tanto pra frente e põe o pé embaixo do carro, assim, pra se esticar, pra puxar a calça, que o tapete vai pra baixo, lá embaixo. Quando ele sai do carro, que a outra pessoa entra, o pai dele já... que é o mais que acontece isso, Bruno, cadê o tapete do carro, Bruno? Tá socado lá em cima. Tá. Por causa desse problema. Aí eu não ia falar o nome, falei. E pronto. Tá bom. É esse o problema. Ele tem que procurar alguma ajuda. Tá certo, Ana. Obrigada, viu? A doutora vai explicar aí tudo pra você. Doutora, ele tem algumas manias, né? Ele pega sempre alguma coisa em determinada época e é um quadro de toque, né? O toque, quando ele não é tratado, ele modifica. Ele deixa de fazer um toque para fazer outro. Então, assim, a gente orienta que ele realmente procure um psicólogo e se esse quadro se agravar, que nem ela diz que está mudando e tal, o que seria conveniente, já que ele não aceita ajuda, da família mostrando para ele que é um comportamento que as pessoas não aceitam, que pode gerar um bullying, né? Pode gerar um desconforto para ele, das pessoas estarem apontando, estarem comentando e ver se ele consegue extinguir isso. Se ele não conseguir, aí realmente ele precisa ir para terapia. A gente tem uma linha de terapia comportamental onde a gente consegue extinguir o quadro de toque. Se for preciso, se for grave, a gente tem medicações para que esse toque também seja extinguido. Tá. Para quem está em casa, então, enquanto eu caminho para dar um recadinho, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o toque, ele pode se manifestar de diversas maneiras. Queria que você desse alguns exemplos aqui enquanto eu chego até lá. Para quem está em casa, de repente, se identifica, né? Então, conferir porta de carro, se está fechada ou não. Sim. Ela deu um exemplo, a nossa telespectadora, de lavar as mãos e a mão ficava ferida, né? Sim, então, esse é um exagero
que você machuca as mãos. Queria que você falasse também se existe alguma diferença entre eles. Se é o da segurança, então de conferir se está trancado, ou se é o da higiene, se tudo é o toque mesmo. Tá. O que acontece assim, os dois são transtorno obsessivo compulsivo, tanto o de segurança, de estar conferindo se a porta está trancada, de estar conferindo se o carro está trancado, quanto o de lavar as mãos, de tomar vários banhos. Então, se a pessoa está tendo um comportamento repetitivo, compulsivo, esses quadros vão se agravando conforme vai somando esses sintomas. Além de um sintoma, ela associa mais um, associa mais outro, e aí vai ficando incapacitada de conviver em sociedade, de trabalhar, aí é um quadro de toque grave. Então, antes que chegue nisso, a gente pede para a pessoa que realmente procure ajuda, que tudo no início é mais fácil de ser medicado e tratado. Tá certo. Eu vou dar um recadinho para você que está em casa. Vou voltar a conversar com a doutora Priscila. Doutora, a questão de tomar remédio, isso ainda... Existe ainda um preconceito, né? A nossa telespectadora fez o caminho mais difícil, achei. Levou primeiro no psiquiatra, né? E aí lá disse que não era o caso do psiquiatra ainda, que vai procurar fazer uma terapia com psicólogo. É muito difícil, eu acho que as pessoas têm muito preconceito às vezes nessa busca, né? E tem medo que o remédio vicie, por exemplo. Conta um pouquinho pra gente, nesses casos de alguns transtornos, é preciso tomar medicamento? Existe motivo para ter algum medo para fazer isso? Sim, em alguns casos são necessários os medicamentos, mas assim, existe muito preconceito de achar que os medicamentos psiquiátricos viciam. Isso é um mito, não vicia, né? Apenas tem que ser com orientação médica, com a dosagem que o médico passou. E o diferencial desses remédios é que quando nós tiramos ele do paciente, a gente tem que tirar em doses gradativas, a gente não tira bruscamente, porque o organismo vai sentir falta, ele está adaptado àquela dosagem de neurotransmissores. Então a gente tem que tirar com certo cuidado e às vezes a pessoa quer tirar de uma vez, ela passa mal, então ela associa que ela é dependente daquele remédio. Ideia errada. Se tirar do jeito que o médico orienta, ele vai ficar bem. Inclusive chama desmame. Sim, né? O desmame famoso. Tem que ser gradativo, né? Parar por conta própria, né? Simplesmente parar de fazer o acompanhamento e aí parar de tomar o remédio. Às vezes o seu organismo ainda precisava daquela dose ali do remédio. E muitas vezes piora, né? Porque você está no meio de um processo de produção de neurotransmissor e você para bruscamente, o teu cérebro fica perdido, né? Então ele volta numa crise mais forte. Então a gente orienta a tomar direitinho, procurar um psicanalista e fazer a terapia. Ó, e dessa conversa que nós tivemos aqui agora, tem uma frase muito comum. Se eu preciso fazer terapia, significa que meu caso é muito grave? Muita verdade. As pessoas acham que é verdade, mas é mito. Não é. Terapia é bom para todos, né? Até para autoconhecimento, para saber suas limitações, suas virtudes, trabalhar objetivos, ver o que você tem de melhor e com isso fluir melhor a sua vida. E a vida exige tanto da gente, né? Sim. O trabalho, a família, né? As mulheres com essa questão de dar mais tempo, abrir um pouco mão da maternidade numa faixa etária que antes era muito comum, né? 20, 25. Hoje as mulheres têm filhos, muitas com mais de 30 anos, mais de 35, né? Sim. Então a realidade mudou. Há uma cobrança ainda, porque a gente está naquele meio termo, né? Eu tenho 29, eu tô eu sou a geração da fase da mudança mesmo, né? Sim. Uma geração para trás era de 20 a 25 anos a idade para se ter filhos. Ela continua sendo a idade ideal, mas não na nossa sociedade hoje, não para nossa situação hoje, né? Hoje a gente vê que o casal busca uma realização profissional, né? Uma estrutura financeira, né? Ter o seu apartamento, ter condições para criar aquele filho. Antigamente a mulher era dona de casa, tinha os filhos, era cuidadora do lar e o marido ia buscar o sustento, o dinheiro fora. E hoje mudou, essa realidade não existe mais, né? Com certeza. Por isso eu também sou super a favor. Aliás, o Dia das Mães está chegando. A minha mãe é psicóloga, por isso eu fui criada nesse ambiente onde fazer terapia é super normal,
né? Então, Sim, ótimo. ela tá ali em casa, então a gente sabe sempre a importância, né? Ela sempre disse qual era a importância desse acompanhamento em toda a fase da vida, né? Todas. Na A gente sempre quer um infância. colinho, né? E a terapia dá isso. Quando você está estressado, que você tem um problema, você divide com uma pessoa neutra. Não é como falar com alguém da família que tem as suas tendências de proteger um ou outro. O terapeuta não, ele vai te mostrar a verdade, ele vai te mostrar suas limitações. Alguém que não está envolvido, não é tua família, Exatamente, não é um amigo teu. As pessoas falam, eu não vou no psicólogo, não, mas meus amigos me dão muito conselho. O psicólogo não dá conselho. Não, ele né? faz você chegar numa condição que realmente é o que você quer, o que você pode, o que você gosta. Essa é a diferença. Sim. Agora, doutora, vamos falar sobre... A gente falou sobre depressão. A vida é feita de momentos felizes e de momentos tristes, né? Sim. Muitas vezes nós fazemos um momento triste ou os momentos tristes serem muito maiores do que os momentos alegres. Se parar para pensar, a gente tem muito mais momentos felizes. Mas você passa por um momento, de repente, naquela semana, realmente não foi uma semana boa para você. É o grau de frustração de cada um, né? Falar de tristeza e depressão. Então aconteceu uma coisa que te frustrou, você ficou triste, diferente de depressão. Conta pra gente que depressão, assim como tô estressado, né? Virou algo normal. Eu tô depressiva hoje. Não é assim, né? Não. Virou Conta uma pra palavra gente. de Sim. uso popular, né? Na verdade, a depressão é uma doença e a tristeza não. A tristeza é normal do dia a dia, a gente tem dias que acontecem coisas que nos deixam tristes, existe uma frustração onde a gente fica triste, né? E a depressão não, ela é uma doença. O que muda de uma coisa para outra? A tristeza, se houver um caso assim de uma perda de um amigo, perder um emprego, alguma coisa assim, a tristeza dura até 40 dias. Se passar disso é depressão. Então você começa a observar se a pessoa está apática, se ela não quer produzir, se ela está se isolando, se ela tem sintomas psicossomáticos, que ela começa a ter dores no corpo, começa a ter problema de estômago, dor de cabeça, e aí ela começa a passar mal. Então, assim, esses sintomas associados geram uma depressão. Se for só a tristeza, ela consegue lidar com isso sozinha, elaborar e continuar tendo uma vida normal. Sim, as pessoas... Tem gente que lida muito bem com as frustrações, né? Sim. Então, e a pessoa tá sempre sorrindo, né? Porque a gente dividir tudo com as outras pessoas, ninguém vai poder te ajudar, né? E ninguém quer ouvir também. Isso. Né? Você pergunta, tudo bem? Aquela velha história. Não, Oi, tá fulano, tudo bem? Aí ele já começa a falar, não, minha semana tá péssima, eu não consegui o dinheiro que eu precisava para pagar uma conta, né? Na verdade, a gente pergunta se tá tudo bem e a gente sempre fala que tá, né? E a Bíblia fala isso também, né? Você fala que tá tudo bem, né? Na verdade, você tem que compartilhar com Deus aí as suas tristezas, as suas pendências, que Ele vai poder te ajudar, né? E eu acho isso super legal, né? As pessoas às vezes falam, né? Vão contando todas as tristezas. E tem gente que fala assim, com a fulana tá tudo sempre bem. Né? Não. Né? Você não está vivendo. Olhar a vida do outro é muito fácil. Né? Né? O trabalho do outro é sempre mais fácil do que o seu, o casamento do outro é melhor do que o seu, a família do outro é ótima, o outro tem sempre mais dinheiro que você, né? Que é fácil olhar os outros assim, né? Por cima, né? Agora, só porque alguém não te fala as tristezas e tá sempre sorrindo, e aliás, eu acho que isso inclusive incentiva e chama coisas boas, né? Sim. Estar sempre sorrindo, encontrar sempre a alegria, né? Fala um pouquinho sobre isso também, doutora. Na terapia, alguém que está passando por um momento difícil fala assim, doutora, eu não consigo sorrir. Alguém pergunta, fala bom dia, eu tenho vontade de perguntar bom dia para quem, né? Bom dia não tá bom, meu dia não tá bom, boa tarde, boa noite, né? Há um incentivo para que se busque essa energia, essa alegria, né? Esse motivo aí de seguir. As pessoas julgam muito o outro que sorri demais, né? Sim, a gente na terapia tem até uma atividade onde o indivíduo conta o dia dele, né? Então aconteceram 10 coisas boas e uma coisa ruim. Classifique seu dia, péssimo.
né? Você vê que o ruim tem uma carga muito maior do que o bom. Então, a gente orienta o paciente a realmente dosar essas coisas que acontecem no dia dele para que ele possa, né, ter uma qualidade de vida, ter alegrias, ter prazeres, porque senão realmente vai ficar pesado. Se o foco dele for negativo, ele nunca vai sair disso. Ele tem que desfocar e focar para coisas boas e para prazeres. E às vezes tá tudo bem mesmo. Tá. Aconteceu só uma coisinha que desagradou, né? Às vezes para a pessoa faz tanta diferença aquela agulhinha, né? Mas aí a gente vê na infância, né? O grau de frustração desde a infância, aquela mãe que passa a mão na cabeça. Vão sempre buscar lá atrás, né, doutora? A estrutura de formação da gente, né? O alicerce está ali. Se você realmente repreende seu filho, se você mostra valores, mostra quando está certo, mostra quando está errado, ele aprende a lidar com a frustração. E aí o não vem de dentro de casa é mais fácil, é com mais carinho, ele aprende melhor. O não de fora de casa dói mais. Então a gente orienta que os pais realmente, não estou falando para ser rígido, para bater, para maltratar, nada disso. Estou falando, oriente o seu filho e mostre quando ele está errado, aconselhe, converse. Vai ser bom para ele. Já te pergunto mais sobre essa questão da formação, do desenvolvimento da idade, tá? Já. Vamos atender nosso telespectador, tá na linha? É o Rafael, de Jaguaré, aqui em São Paulo. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Eu queria perguntar para a doutora, assim, né? Hoje eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 23 anos, eu tive algumas perdas na vida e eu acabei ficando com depressão, transtorno bipolar, né? E passou alguns anos e tal. Bom, resumindo a história, hoje, graças a Deus, eu não tomei um remédio. E a minha pergunta é assim, existem pessoas que, no meu caso, graças a Deus, eu fui liberto do remédio, né? Mas existem pessoas que têm que tomar o remédio pelo resto da vida, porque era assim que, quando eu ia aos psiquiatras, psicólogos, que eles falavam, né? Excelente pergunta, Rafael. Obrigada por ter trazido esse questionamento aqui para nós. Existe uma preocupação de tomar o remédio a vida toda. Tem muita gente que toma remédio a vida toda e vai tomar pro colesterol alto ou pro diabetes, pressão, cardiopatas, né? Exatamente. Existem casos na psiquiatria que a gente orienta o paciente a se medicar. Não quer dizer que ele vá tomar pro resto da vida. Casos graves até acontece de tomar, uma pessoa fica muito grave, né? Chega num estágio assim severo, ele tem que tomar para o resto da vida. Mas assim, a gente nunca dá ao paciente uma receita eterna. A gente pede reavaliações, acompanhamento e assim, cada organismo reage de uma maneira. Então a gente tem que estar sempre reavaliando e nunca a gente fala você vai tomar para o resto da vida. A gente coloca metas, né? E tenta reduzir remédio, ver como é que o organismo responde, como é que estão os sintomas. Que nem esse rapaz, se está adequado, se ele saiu do remédio, está convivendo bem, né? Está sem depressão, o transtorno bipolar está controlado, ótimo, que bom que não precisa, teve a cura, né? A parte que o remédio atuou, conseguiu liberar os neurotransmissores que faltavam para ele, ele conseguiu ficar curado. Mas tem casos de bipolaridade que tomam por 10, 20 anos o remédio. Entendi. Então, cada organismo reage de uma maneira. Não pode deixar de fazer o acompanhamento. Sim, acompanhar sempre. Perfeito. Vamos para o intervalo? Tomar uma aguinha? No próximo bloco, a doutora Priscila continua tirando as nossas dúvidas sobre a saúde mental. E tem tanta coisa para a gente falar que a doutora vai ter que voltar com certeza aqui no Consulta ao Doutor. Com o maior prazer. Mas ela volta. Não sai daí não que o break só tem 3 minutinhos. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre a saúde mental, mitos e verdades. Nós estamos trazendo aqui algumas dessas frases que as pessoas geralmente dizem, né? Muitas delas sendo desmistificadas aqui pela doutora Priscila Gasparini, que é psicóloga, tirando as nossas dúvidas sobre esse tema hoje. Temos muitas coisas a falar, mas me veio uma pergunta aqui que a gente falou de criação, né? Até que idade fica formado caráter, personalidade? Porque algumas pessoas têm perdas muito grandes na infância, né? Então perde o pai, perde a mãe, umas tristezas, às vezes o ambiente, o meio ali não colabora também, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente.
Os estudos que a gente tem mostram que personalidade e caráter são totalmente formados com 18 anos. Até por isso que a gente tem a briga aí da redução de maioridade penal. Eles se baseiam muito nisso, de que a criança não está formada totalmente, personalidade e caráter, para poder responder pelos seus atos. Né? Mas a gente vê muita criança que passou por muitas coisas, como você disse, que cria um grau de maturidade. E essa maturidade faz com que ele tenha condições de discernimento melhor do que outras crianças que não passaram por esses problemas. Mas tanto formação de personalidade quanto caráter é só com 18, mesmo para essas mais maduras. Tá. Agora, vale lembrar, a gente conversou aqui, fez um programa inteiro só falando sobre maioridade penal, então também tem uma questão psicológica. Tem. Envolvida na questão. Importante, mais um ponto aí para a gente levar para os próximos debates. E, aliás, conversar sobre isso, sobre a possível redução da maioridade penal, engrandece muito, né? A sociedade precisa falar sobre isso e entender também essas questões que a doutora trouxe agora para a gente. Da parte psicológica também nessa questão, né? Que muito se fala quando você tem alguém, um crime cometido por um menor, né? E essa família falando... Claro que existe um sentimento ali que você quer que a pessoa seja punida, né? Mas tem um debate imenso por trás disso para conversar aí das possíveis punições, uma possível redução mesmo da maioridade penal. Importante, mais um item para a gente levar para os bate-papos sobre redução da maioridade penal. Doutora, no intervalo, agora você me disse que os pacientes têm seu celular, têm seu WhatsApp. Como que é essa relação, né? Então, você atende pessoas por Skype do mundo todo, realidades muito diferentes da nossa, né? As pessoas te contam, a gente falou do Japão, você atende em outros países também, né? Conta um pouquinho pra gente. E dessa relação, né? Doutora, eu tô precisando falar com você agora. Existe essa disponibilidade de falar com você? Porque às vezes a pessoa tá lá, tá sozinho, tá sem a família, ninguém da família pode falar com ele naquele momento, tá passando por um sufoco. Conta pra gente. O meu trabalho é muito de doação. Então, meu celular realmente fica ligado 24 horas, meu WhatsApp está disponível, meu Face está disponível, as pessoas mandam WhatsApp, mandam mensagens e eu procuro, dentro do possível, estar respondendo. Mas se a pessoa precisar me ligar, ela me liga e eu vou atender, né? Porque eu atendo suicidas, né? Eu fiz das minhas pós foi em suicidas, até por isso desse atendimento no Japão, onde é o país de maior índice de suicidas por causa das frustrações, né? A cobrança é muito grande culturalmente. Muito grande a cobrança. É muito Passar difícil. no vestibular é algo que as pessoas dão a vida para isso. Sim, sim. E você tem que ter uma condição financeira muito boa. Existem muitas cobranças culturais ali que quando o filho homem, principalmente o mais tem velho, a questão do homem mais não velho, corresponde, ele não aguenta, né? E acaba tendo um índice de suicídio muito grande no Japão. Então, uma das minhas pós foi em suicidas para tentar segurar esse lado aí. Então, meu celular fica ligado exatamente por isso. Se a pessoa tem uma crise de madrugada e tal, eu consigo amparar, eu consigo internar e ela não corre risco de vida. Dá para mudar, então, esse quadro, né? A pessoa tá ali no impulso de fazer. Quando ela me liga, é porque ela pede ajuda, né? Se ela não quisesse ajuda, ela não estaria me ligando. Então, se a gente está disponível para dar uma ajuda, dar um colo, dar um apoio, a gente consegue resgatar essa pessoa e trazer ela de volta. Agora, você precisa desse impulso, dessa ajuda, né? Você precisa que a pessoa queira essa ajuda, queira ser ajudada. Exatamente. Né? Se o paciente não quer, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Se ele tiver em surto, a gente interna, medica e traz ele de volta para a realidade até ele entender. Lá no Japão, a gente tem condições de medicar lá. Tem um posto que nos auxilia, aí interna lá, medica. Mas se tiver que internar efetivamente por dias, aí traz para o Brasil. Entendi. Entende? Agora, essa busca por ajuda, ela sinaliza muita coisa já, né? Sim. Então, uma depressão, né? Ou, às vezes, nem é uma depressão, mas uma tristeza muito grande que vai se arrastando por muito tempo. Alguém que não consegue encontrar uma alegria, né? Às vezes, o filho está reclamando, mas, mãe, agora você... aconteceu um fato X que abalou a estrutura da vida da mãe, os filhos reclamam, minha mãe não é mais a mesma, o meu pai não é mais o mesmo. E nós estamos sujeitos a
diversas situações, né? Então, alguém que se doou a vida inteira no emprego, por exemplo, perde o emprego, pode entrar numa situação ali bem complicada. A família percebe, a família quer que essa pessoa receba ajuda. Dá para fazer esse primeiro contato? Os psicólogos acolhem essa família para esse contato? Dá para ir atrás desse paciente? Ele não quer saber. Ele não vai até o consultório, mas ele quer que a ajuda chegue até ele. Dá para fazer um caminho aí? Sim. Muitas vezes a família nos procura, a gente faz uma anamnese, uma primeira entrevista com a família, colhe os dados desse paciente, da doença, como é que está estruturada e vai até a casa do paciente atendê-lo. Principalmente casos de síndrome do pânico, casos mais graves, onde a pessoa já está acamada, ela não consegue se socializar novamente, ela está restrita ao ambiente do quarto, da cama, ela não sai dali. Então, realmente, o profissional tem que ir até ali para medicar, para fazer terapia e ir trazendo ela aos poucos para a sociedade de volta. Tá. Eu vou dar um recado para quem está em casa. Eu volto para saber se quem tem síndrome do pânico não sai de casa, tá? Já vamos focar um pouquinho na síndrome do pânico, porque me parece que tem acontecido mais hoje. Eu não sei se realmente tem acontecido mais ou se está havendo mais diagnóstico da síndrome do pânico. Já a doutora explica pra gente essa questão e se é mito ou verdade de quem tem síndrome do pânico não sai de casa. Porque às vezes a pessoa volta de um consultório, volta com esse diagnóstico, estou com síndrome do pânico, a pessoa fala, imagina, mas tá saindo, tá indo trabalhar, tá ótimo, isso aí as pessoas falam, é frescura, né? Vamos entender direitinho, porque essas questões psicológicas, isso não é brincadeira, né? Não. Tem que dar atenção, tem que ter cuidado. Inclusive, essa negativa da família pode fazer com que a outra pessoa se sinta culpada, né? Então, poxa, será que todo mundo vive bem? E só eu tô me sentindo mal dessa maneira? Já a doutora Priscila explica pra gente tudo direitinho. Olha, vou voltar a conversar com a doutora. Vamos falar de síndrome do pânico, doutora. Quem tem síndrome do pânico não pode sair de casa, é isso? Essa é uma ideia errada. Quem tem síndrome do pânico, ele tem um transtorno mental, mas existem níveis. No nível mais tranquilo, existem apenas sintomas, mas ele consegue sair de casa. No nível severo, que ele não consegue sair de casa, mas tudo isso pode ser medicado e pode ser controlado. Tá. Eu falei da postura da família, né? Às vezes a pessoa chega em casa e vai contar, né? Precisa do apoio da família, né? Sim, fala, gente, importantíssimo. Olha, eu tô passando por uma situação, tô com síndrome do pânico. A pessoa fala, mas você tá indo trabalhar? Mas você tá ótima. Mas eu ouvi falar que quem tem síndrome do pânico não sai da cama. Deixa eu só explicar o que é a síndrome do pânico. Vamos supor, nós estamos aqui gravando, entra um ladrão. O que acontece? O nosso corpo reage, então a gente fica com medo. Como que é isso? Pupila dilata, a respiração fica ofegante, o coração dispara, a gente sua, a gente tem medo desse ladrão. Então, o nosso corpo se coloca numa posição de alerta, onde a gente consiga sair correndo, sair dessa situação. Aí o ladrão vai embora, melhora o nosso clima aqui, a gente fica meio preocupado por 2, 3 dias e vida normal. Na síndrome do pânico, todos esses sintomas de sudorese, de pupila dilatada, voltam, só que voltam numa situação em que a pessoa está tranquila, como, por exemplo, ela está no mercado, ela está numa viagem, ela começa a sentir isso e ela não associa com a causa. Apenas ela sente o sintoma. Então, ela acha que ela está enlouquecendo. Ela acha que ela está com problema cardíaco. Então, ela começa a procurar N médicos. Vai no socorro às vezes. Exatamente. Só que assim, a crise dura 20 minutos, no máximo. Então, até abrir uma ficha, até conseguir passar com o médico, ele está saindo do sintoma. Muitas vezes, o próprio médico não consegue pegar o que é. Então, assim, se for repetitivo, presta atenção e procura um especialista da área de saúde mental. Tá. Precisa do apoio da família, como nós falamos aqui, né? Aliás, quem sofre com um problema como esse precisa. Agora, vai em busca desse apoio. Quando não há o apoio da família, pode ser que o psicólogo chame essas pessoas da família para... olha, eu vou te explicar o que é a síndrome do pânico. Eu dei o exemplo da síndrome do pânico porque a gente começou a conversar sobre esse tópico, mas a depressão, né? Qualquer doença. É possível que a família seja chamada? Porque numa determinada fase, eu não sei se isso é a depressão, mas de repente a pessoa está numa fase que ela não quer sair. E às vezes um amigo, a mãe, o pai, o irmão, não querem
extrapolar ali no direito da pessoa e falar assim, não, então deixa ele lá, ele não quer, vamos deixar ele aqui sozinho, a gente vai sair, a pessoa não vai. Numa comemoração do Dia das Mães, por exemplo, alguém que está passando por uma situação dessa, vai falar, não, pode ir, eu não vou, né? Você não quer fazer com que a pessoa vá, você não quer obrigar a pessoa a ir, mas você quer que ela se cuide, você quer que ela receba esse acompanhamento. É possível que a família depois seja chamada? Olha, eu vou te explicar o que está acontecendo. Sim, eu costumo chamar a família de pacientes mais graves e instruo, porque eu acho que a família toda adoece, né? Por não saber lidar, por cobrar de maneira errada, por se frustrar com o caso se não melhora, se a família não entende o processo, quanto tempo leva para melhorar, quais são os sintomas, o que é normal, o que não é normal. Então a gente chama a família e faz até uma terapia em família para orientação. Legal. Então ajuda bastante. Tem uma fase ou um grau de depressão que a pessoa não pode ficar sozinha em casa? Tem. Quando a depressão é severa, a gente orienta, a gente até pede para algum familiar estar sempre por perto, porque pode associar alguns sintomas, né? Até a medicação começar a fazer efeito, do momento que toma a medicação, a gente pede 45 dias para o remédio estar atuando de forma eficaz, né? Então, nesse período, olha, vamos estar sempre olhando, né? Pode associar algum sintoma, pode colocar em risco a vida. Se não houver esse apoio da família, se a pessoa é sozinha, se ela não tem quem possa olhar, a família chega para mim e fala, Priscila, não tem ninguém para olhar, sinto muito. Aí eu interno esse paciente para que ele não corra risco. Interna numa clínica, é isso? Sim. E as pessoas aceitam bem essa internação? Porque a partir do poderia momento que ficar em casa se tivesse acompanhado. Pois é, mas se a família não me dá esse respaldo, eu coloco a vida do paciente em risco. Então, eu não faço isso. O paciente entende isso? Ele entende porque ele entende que ele está incapacitado. Ele entende que ele não consegue lidar com aquilo sozinho. Então, ele estando na clínica, inclusive a parte social, todos que estão ali estão precisando de cuidados. Então, ele consegue ver que o caso dele é até mais leve, a autoestima melhora. Entendi. Entende? Nós estamos caminhando para o final do bate-papo. Vamos falar um pouquinho de ansiedade. Ansiedade excessiva pode ser considerado um transtorno mental? Hoje, não tem quem diga que não é ansioso, né? Parece o mal do século, né? Muitos dizem isso. A ansiedade excessiva é um transtorno mental. Quando ela é um transtorno mental? Quando ela é incapacitante. A ansiedade natural, todos nós temos, né? A gente tem que ter ansiedade, até para eu estar falando com você, eu estou usando de ansiedade. O que é ansiedade? Ela te coloca para realizar alguma tarefa, né? Esse movimento cerebral faça. Né? Então, eu vou levantar da cadeira, eu preciso ter ansiedade. Então, a partir do momento que a ansiedade te bloqueia, você não consegue executar aquilo porque você está ansioso demais e essa energia te impossibilita, aí ela é patológica. Entendi. Então, ser muito ansioso não faz bem. Não, tem até medicação para ansiedade, que são os ansiolíticos, né? Para tentar segurar um pouquinho e ela conseguir lidar com as coisas dela de uma maneira mais natural. Agora, em graus menos fortes, né? A terapia do dia a dia, né? Vai fazer com que a pessoa... segurar a ansiedade. Porque é aquilo que eu falei, a gente fica ansioso muitas vezes com coisas que simplesmente não estão na nossa mão. Sim. Né? A gente não consegue controlar. A gente deseja o melhor, né? Mas se não dá para controlar, para que vai ficar ansioso? E eu repito, é difícil, é bobo falar isso, né? Porque é algo que a gente sente, a gente sabe da convicção. A teoria é ótima, né? Na prática é que é difícil a gente não ficar ansioso por algo aí que a gente às vezes tema, né? Que não queira que aconteça. Sim, isso é complicado, sim, né? É complicado. Mas tem ansiedade boa quando você vai fazer uma viagem que você não vê a hora que chega, que te motiva. Então, a gente na terapia ensina tanto o paciente a relaxar, a lidar com essas ansiedades boas, quanto com as negativas. Ele valorar as coisas positivas, né? Para que isso se afaste. Legal. Nosso tempo está acabando, tem recadinho de Dia das Mães ainda no final do programa, então já vou passar os contatos da doutora. Telefone 0 operadora 11 2645 6432 2645 6432. Tem também o site www.doutora, abreviado, né? DRA PriscilaGasparini.com.br. doutora Priscila Gasparini.com.br.
No site tem como conversar com você também, tem né? o endereço, os telefones. Perfeito. Doutora, adorei te receber aqui. Eu sei que você é mamãe. Sim, sou E que você mamãe. tem sua mamãe também. Queria que você falasse aqui conosco. Quer mandar um recado? Domingo é Dia das Mães. Quero mandar um beijo para minha mãe, Dona Rosina. Um beijo de Dia das Mães. Eu também me encerro do programa de hoje, né? Me despeço do programa de hoje, que falou sobre mitos e verdades sobre a saúde mental com a doutora Priscila Gasparini. Bom fim de tarde, doutora, adorei falar com você. Adorei, muito obrigada, viu? Um beijo, querida. Adorei. Olha só, e eu encerro o programa também mandando um beijo para minha mãe. Feliz Dia das Mães. Meu exemplo de mãe, de mulher. Eu vou ser mãe um dia, eu quero ser um pouquinho só do que você representa para mim, eu quero representar para os meus filhos. Um beijo enorme, te amo. Tchau.